Talvez no futuro, a pequena molécula de ADN que rege esse processo possa ser incorporada a plantas de cultivo como o arroz, que poderiam então ser cultivadas em água salgada. Se isso acontecer, os mangues poderiam ser o presente mais valioso do mar à humanidade. A principal atividade de Krov e Anne era mergulhar. Tinham explorado o profundo Recife e agora desceriam todos os dias até onde haviam chegado no mergulho anterior. Um cardume de Nasus, como um desenho de criança, passa por perto. A 40 metros, as luzes de Krov iluminam a base de um gigantesco leque marinho, uma espécie de vegetação de barrancos. Aqui no Recife, muitos organismos se aproveitam do abrigo propiciado por outros, como esta esponja vermelha ou o peixe-falcão de listras multicores, em uma maravilhosa harmonia com o leque marinho. Os leques marinhos crescem espalhando suas ramificações pela corrente, captando desta forma diminutas ovas de larvas de peixes e plânctons para sua alimentação. Este é o grande esqueleto poroso do Acropora, comumente conhecido por coral guarda-chuva. Aqui, na profundidade de 30 metros, a luz solar é boa, não há ação das ondas e há pouca corrente para atrapalhar seu crescimento. Nestas circunstâncias idôneas, estes corais crescem de 12 a 15 centímetros ao ano. Foi sob estes corais, em um pequeno mundo, quase autossuficiente, onde comecei a compreender a importância da diversificação. Aqui havia peixes, corais duros, corais moles e esponjas. Parece que quanto maiores são as diferenças de cor, forma e hábitos alimentícios, mais fácil é manter estas comunidades tão estreitamente unidas. A Acropora estava destinada a nos ensinar mais sobre o Recife que qualquer outro tipo de coral. Faz tempo que esta Acropora morreu, porém, mesmo morta, foi recolonizada. Dezenas, talvez centenas de diferentes formas de vida se estabeleceram e floresceram em suas ramificações. A morte não passou de um breve lapso em uma transição contínua. Este mundo renascido é dignamente acabado pelo coral cérebro, um dos espessos corais duros, construtores de recifes de mais lento crescimento. Para manter a superfície limpa, os pólipos coralinos segregam uma mucosa que recolhe e elimina a areia dos sedimentos. Esses são corais moles, às vezes chamados corais de couro. Definitivamente não são construtores de recifes. Sua textura é muito gomosa e seus pólipos parecem diminutas flores brancas. O maior perigo natural em potencial para os corais é a estrela do mar, de coroa de espinhos. Destruíram grandes áreas de recifes do Oceano Pacífico, mas aqui parecem viver em equilíbrio com o resto da vida marinha.
Anne deixa para trás as grandes acroporas, à medida que sobe pelo Recife. À frente vê algo estranho, um látego de proporções gigantescas. Não podia acreditar ao ver como este coral látego havia crescido como uma enorme mola para fora do Recife. Os diminutos pólipos brancos que formaram isto devem ter ficado loucos. Não voltaríamos a ver nada igual durante o resto dos nossos mergulhos. Ao continuar subindo pelo Recife, Ana encontrou os restos de um antigo naufrágio. No fundo, havia uma âncora e uma vasilha de armazenamento, uma ânfora. Não tinha a mínima ideia de sua origem nem de quanto tempo estava ali. O surpreendente era a ausência de corais. Normalmente, os corais colonizam rapidamente os novos habitats. A única incrustação era uma esponja. Havia várias outras na área, de modo que devia tratar-se de um grande cargueiro. Esta tinha crescido um pouco mais, porém o mais espetacular foi uma esponja vermelha incrustada em um lado. Creio que é o vermelho mais brilhante que já vi até hoje. Ao redor da ânfora tinham crescido colunas de corais. Parece que o coral escolheu esta formação para escapar da areia e dos sedimentos que cobrem o fundo. Cada coluna é um microcosmo de vida do Recife. Os peixes pequenos se abrigam nas ramagens dos corais moles, enquanto que no centro há um núcleo de coral duro, construtor de Recife. Nos pólipos deste coral, da mesma forma que em todos os construtores de Recife, está o segredo do seu sucesso. Há milhões de anos, talvez por acidente, uma planta microscópica encontrou seu modo de vida dentro de um pólipo de coral. A planta utilizou os produtos de refúgio do coral e encontrou abrigo, dando de volta alimento e oxigênio ao coral. Desta forma, formou-se uma relação de mútuo benefício. A ausência de crescimento nas vasilhas, nas colunas e no fundo arenoso apontavam para um dos elementos mais inibidores do crescimento do coral, a areia. Em alguns lugares da costa, a areia chega até a borda do mar, provocando zonas estéreis. Até mesmo nos lugares sem muito contato direto com a areia, vimos como o coral necessita segregar uma mucosa para se proteger. Tínhamos curiosidade para saber de onde se originava a areia. A origem da areia está aqui nas altas montanhas de granito do Sinai. Através dos tempos, o granito entrou em erosão e as lascas de micas, à base da areia, foram levadas pelo vento em direção ao norte até o lugar onde era antigamente uma planície rochosa. A areia chegou e formou dunas, e através de milhões de anos, o mar cobriu estas dunas, causando impacto sobre elas, para mais tarde retroceder, repetindo o processo diversas vezes. Por esta razão, existem estes estratos, sendo cada um deles um capítulo do livro geológico que remonta através dos tempos. Atualmente, estes precipícios de rocha arenosa estão em processo de erosão. O processo de erosão começa quando o movimento da Terra produz enormes pedaços.